Olá a todos, sou o Dr. Paulo Teófilo, sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos falar um assunto aqui que está virando moda, está recorrente, que é sobre a redução nos valores de aluguéis durante a pandemia do Covid-19. Gente, muitos juristas, muitos colegas, infelizmente, estão inventando algumas teses para você reduzir o seu aluguel. Veja, isso não é uma coisa certa. Até porque você quebra a economia com a situação de redução de aluguel. Você está pensando às vezes naquele cara que ele é milionário, tem milhares de casas alugadas, então uma ou outra não faz diferença para ele que ele tem renda. Mas você não está pensando, por exemplo, naquele senhorzinho aposentado que o aluguel é é a única fonte de renda dele. Então, não é dessa forma que temos que pensar. A redução de valores de aluguéis durante a pandemia não é uma ideia ainda concreta. Existe um projeto de lei no Senado, tá, que vai ser votado, que ele prevê uma suspensão dos valores de aluguéis por acho que 90 dias ou até dia 31 de outubro. Tem algumas emendas sobre este projeto. E essa suspensão, ela não vai ficar de graça. Ela vai ser paga depois com acréscimos de até 20%, no mínimo. Até não, no mínimo 20% do valor do aluguel. Até você pagar tudo aquilo. Ou seja, vai ficar 90 dias sem pagar aluguel ou até outubro sem pagar aluguel, dependendo do texto que for aprovado. Porém, depois você vai ter que pagar esse ao devedor proprietário, sob pena de despejo, vai ficar com o nome sujo, vai ser pior ainda. E, segundo o texto do Senado, só terá direito a esta redução quem comprovar ter perdido emprego, quem comprovar ter tido uma queda brusca no seu faturamento familiar. Ou seja, não é uma coisa que todo mundo vai ter direito. Nós não podemos incentivar a inadimplência. Ah, não, pô, fiquei aqui, caiu aqui um pouquinho a renda, não vou pagar mais contas. Nós não podemos incentivar a inadimplência, até porque pessoas também dependem dessa conta que você paga para sobreviver. Não é uma situação assim que não vai fazer falta, às vezes faz. Eu tenho clientes, por exemplo, proprietários de imóveis, que estão desesperados com isso, que eles não sabem como que eles vão pagar as contas, vão comprar remédio, como que eles vão comer. Ah, mas o outro também não sabe. Mas às vezes o outro também ele pode se virar, pode fazer algum serviço de autônomo. Ah, não está ninguém trabalhando. Porque ninguém está usando tecnologia. Muita gente pode usar tecnologia para trabalhar. Muitos comércios podem usar tecnologia, mas querem ficar com a porta aberta. É isso que eu estou fazendo vídeos várias vezes no meu canal do YouTube. Quem me acompanha sabe, mostrando como que você pode usar tecnologia para não quebrar. Ah, mas aqui não é para todo mundo, tá? Mas a maioria pelo menos consegue. Então, alguns setores da economia caíram, outros aumentaram também. Por exemplo, entregadores. Nunca se fez tanta entrega no Brasil que nem está fazendo agora. Ah, mas não cai a renda aqui, cai a renda ali. Tudo bem, algumas coisas você pode ter de medidas com o proprietário de uma locação. Por exemplo, se você está numa situação difícil, você pode negociar. Atenção, isso é uma negociação. Ou seja, o proprietário do imóvel, ele não é obrigado a aceitar a sua negociação, os seus termos. Mas você pode negociar com o proprietário do imóvel, por exemplo, de estar reduzindo temporariamente o valor do aluguel. Reduzir um pouco. Você pode negociar aqueles que têm depósito calção, abater do depósito calção, que atenção, isso não é uma coisa automática. Você negocia o abatimento, porque se você abater a garantia, o imóvel vai ficar sem garantia. O imóvel sem garantia pende liminar de despejo e depende também de aluguel antecipado. Então é ruim para os dois às vezes. Às vezes pode ser bom se desde o começo do contrato você já projetou um aluguel sem garantia. Agora, se você já tem garantia no contrato, pode ser ruim você perder a garantia do contrato. Nem sempre isso vai ser uma coisa boa. Então, você ter essa redução do aluguel negociada, acordada com o proprietário, beleza. Você ter um abatimento do seu calção, aqueles que tem, beleza. Faz isso em acordo com o proprietário, que aí faz o aditamento no contrato, beleza, estamos acordados, uma situação provisória. Agora, vou deixar de pagar o meu aluguel? Você não vai deixar de pagar seu aluguel. Essas teses que estão lançando na cabeça de vocês de não, Covid, pandemia, deixe de pagar. E não adianta vocês ficarem me postando aquele link de fulano, ciclano que estão falando isso. Porque quem está falando isso é gente que está querendo, geralmente as pessoas que estão querendo fazer mídia, fazer influenciação das outras pessoas que estão ouvindo.
não caiam nessa. Você não pode deixar de pagar o seu aluguel por conta da pandemia. Não pode, é um contrato que não existe esse negócio, mas como é que é a tese que eles estão lançando agora? Falando que o contrato fica oneroso demais para uma das partes, então a outra não precisa cumprir com obrigação. Isso não é assim que funciona. Juridicamente não é assim que funciona. Você não pode entrar com uma ação judicial falando, olha, excelência, juiz, eu não quero pagar o meu aluguel porque eu estou aqui com dificuldade de trabalhar. Tá todo mundo com dificuldade de trabalhar, inclusive o cara que está recebendo seu aluguel. Então não é assim que a coisa funciona, ok? Se for aprovado esta lei no Senado, e tem que ver o texto que ela está aprovada, que ela pode ter uma reforma. Ela pode não ser aprovada totalmente, então não pode se apegar a ter um texto no Senado falando isso, um projeto de lei. Tem que ver primeiro se ele vai ser aprovado. 2, a forma com que ele vai ser aprovado, quanto tempo ele vai demorar para entrar em vigor, que não é assim, aprovou, ponto, tá valendo, não, tem um tempo de vigência, tem que ver se ele vai entrar em vigor de imediato, se vai dar um prazo para entrar em vigor, tem que ver isso também. Tem que ver se eles não vão reformular o texto da lei. Tem várias coisas que nós teremos que observar, não é uma coisa tão simples assim como muitos estão achando. Então, deixo esse vídeo aqui para você. Nos tempos de Covid, dessa pandemia, não, eu não posso deixar de pagar o meu aluguel. Não, eu não posso suspender o pagamento do meu aluguel. Não posso. Se esta lei for aprovada, aí eu vou seguir o que a lei está falando. Porém, deixo claro, o projeto de lei, que ainda não é uma lei, é um projeto de lei que vai ser aprovado ou não, diz que você pode suspender durante um prazo o pagamento dos aluguéis e este saldo você vai pagar nos outros aluguéis. Então não é uma coisa assim, eu pago aqui R$1.000 por mês e pronto, depois eu volto a pagar 1.000, fico 3 meses sem pagar. Não, você vai pagar 1.200. Então vai ficar mais caro ainda seu aluguel. Então use, se isso for aprovado, use quem efetivamente precisar. Quem não precisar, gente, entre em contato com o proprietário ou com o administrador, pede uma negociação. Às vezes é melhor um mau acordo, sim, às vezes é melhor um mau acordo. O proprietário às vezes pode estar reduzindo alguma coisa, pode abater aqui da caução, tá? Mas não deixem de pagar o seu aluguel. Inclusive, estarei fazendo uma live no meu Instagram nesta sexta-feira com o professor Ricardo Luna também, especialista, advogado especialista, inclusive em negociações, falando sobre as negociações no período de coronavírus. E vamos inclusive estar abordando a questão do aluguel. Então, agradeço a todos. Aqui no canal do meu YouTube, quem estiver assistindo, dá um like, dá um joinha, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações, deixa aqui suas dúvidas, os seus comentários e compartilha também esse vídeo com outras pessoas para que essa informação chegue mais pessoas que necessitam da informação. Obrigado a todos e até a próxima.